Olá, meu nome é Yolanda. Eu vou estar discorrendo sobre o trabalho de iniciação científica já finalizado, que tem como título O Ativismo Judicial e a Insegurança Jurídica à luz do neoconstitucionalismo, reflexos do Poder Legislativo. Bom, a Constituição de 88 foi um marco no desenvolvimento dos direitos e garantias sociais e individuais, motivo pelo qual ela se tornou conhecida como a Constituição Cidadã. No entanto, naquele momento em que se visava a garantia de direitos, a problemática em relação aos métodos de execução desses direitos foi deixada de lado. E anos mais tarde, essa problemática foi revivida com os anseios da população, uma vez que muitos desses direitos configuram-se como normas constitucionais de eficácia limitada e, portanto, são normas que dependem da atividade do intermédio legislativo para produzir todos os seus efeitos. Até mesmo Ulisses Guimarães, em seu discurso de 5 de outubro de 1988, já questionava se instituiu-se no Brasil um tricameralismo, dadas as numerosas atribuições que foram cometidas ao Congresso Nacional, e diz ainda que essa resposta viria pela boca do tempo. E, de fato, hoje é possível observar as consequências dessas previsões constitucionais e o que elas ocasionaram. Então, a presente pesquisa buscou responder se o ativismo judicial, no contexto em que surgiu, é um ponto positivo da atuação judiciária, dada a inafastabilidade do controle jurisdicional, ou se é um problema a ser corrigido, pois gera insegurança jurídica. O objetivo do trabalho foi propor uma reflexão acerca desses temas, ou seja, o ativismo judicial, a insegurança jurídica e a atividade legislativa, todos observados à luz do neoconstitucionalismo. Essa pesquisa buscou ainda, de forma mais específica, analisar alguns pontos positivos e negativos dessa atividade judiciária, a fim de compreender essa atuação e entender um pouco a respeito de alguns dos fatores que podem desencadear essa atividade, denominada como ativista. Para isso, foi utilizada a pesquisa bibliográfica. Então, foi realizado um levantamento bibliográfico, valendo-se também da consulta à legislação e à jurisprudência pertinente, visando ter um embasamento atual e amplo. E, por fim, concluiu-se que, em que pese a possibilidade da atuação judiciária ser realmente arbitrária, o que ocorre, em regra, é uma acumulação de fatores que ocasionam essa situação. Então, quando o Poder Judiciário é levado a atuar, não por iniciativa própria, mas porque ele é demandado, ele deve entregar a tutela jurisdicional, justamente em razão do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, a ausência da norma que regulamenta determinado direito é um dos fatores que levam as pessoas a demandarem mais do Poder Judiciário. Por isso, se é pela via judicial que as pessoas, né, e os cidadãos têm acesso aos seus direitos, a população então passa a esperar do Poder Judiciário respostas que ele originalmente deveria cobrar do legislativo. Essa ausência de representação acaba ocasionando inversão de papéis, porque o Poder Judiciário deveria ser a última ratio entre os poderes, porém acaba se tornando o único caminho para que se tenha acesso aos direitos que a Constituição previu. Então, sempre que o Poder Legislativo não demonstra uma atividade completamente satisfatória, por vezes há a norma que regulamenta determinado direito, mas ainda assim ela é omissa em certos pontos ou é inexistente, para qualquer dessas situações, é o Poder Judiciário que terá que entregar a tutela jurisdicional. Então, a própria doutrina esforça-se, né, tem se esforçado para propor algumas possíveis soluções e tentar acabar com os problemas das omissões legislativas. No entanto, como ocorre com a corrente apresentada na pesquisa, que é encabeçada pela autora Flávia Piovesan, e propõe o prazo de 45 dias, como nos projetos de lei de iniciativa do presidente da República, essa corrente não foi aceita pelo STF. E, consequentemente, como ele é o guardião da Constituição, não há aplicação. Então, sempre que a atividade legislativa é deficitária, para isso não se tem perspectiva de resolução. Não há um meio de se questionar esse trabalho do legislador, diferentemente do que ocorre com o Poder Judiciário. A própria criação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é um exemplo de que sempre que a atividade judiciária for uma atividade arbitrária ou insuficiente, há meios para se questionar, para se cobrar isso. Porém, quando se trata do poder legislativo, do legislador, esses meios são escassos e ineficientes. Então,
a previsão do parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição Federal, de que sempre que for declarada uma omissão no Poder Judiciário em relação a determinada norma e determinado direito, será dada, então, a ciência ao Poder Legislativo para que ele possa editar a norma em questão. Essa previsão não foi capaz de atender às demandas, porque o Poder Judiciário não pode obrigar que o Legislativo edite a norma em questão, então ele continua tendo que resolver as lides e as demandas, sem que para isso haja um amparo legal. Então essa atividade é denominada como ativista. E para encerrar, entre as principais fontes utilizadas para a resolução dessa pesquisa, está a obra A Força Normativa da Constituição, de Conrad Hess, o que é uma Constituição de Ferdinand de La Salle, e também o artigo A Eficácia dos Direitos Sociais Fundamentais, do professor Clevé, e a obra de José Afonso da Silva, o curso de Direito Constitucional Positivo. Muito obrigada.